Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Oi, Rogério, bom dia pessoal do grupo, tudo bem? Eu vim aqui dar uma força aqui a pedido do Nascimento aí. Para quem não me conhece, meu nome é Kleber, eu sou especialista em ciência política, pós-graduado na área, tá? Então ele tira bastante informação comigo, ele me colocou no grupo aí e pediu para eu dar uma orientação aqui. Eu tava passando aqui agora, dei uma olhada e vi que tem algumas dúvidas aí do pessoal. Primeiro para o Rogério aí, qual a diferença entre intervenção federal, intervenção militar e intervenção militar com o Bolsonaro no poder? Eu já fiz vários áudios sobre isso daí, mas parece que os áudios não correm, né? Sei lá, a pessoa escuta e não repassa. Mas vamos passar de novo, qual é a diferença e o que é cada coisa. Intervenção federal é uma intervenção que o governo federal faz, utilizando as Forças Armadas ou outro departamento para resolver um problema pontual. Por exemplo, em Araraquara, quando o pessoal estava passando fome, porque o prefeito de lá fechou a cidade, o presidente conseguiu juntar alimento, tudo, e no Ceasa lá tal, e mandou através dos militares o alimento para Araraquara. Aquilo lá é uma intervenção federal, entende? É quando o governo federal intervém para ajudar em alguma coisa pontual. Isso é intervenção federal. Igual ele fez no Morro do Alemão, para poder acabar com o tráfico lá, para dar uma apaziguada no tráfico, no Morro do Alemão em 2019, salvo engano, né? Através dos militares também. Aquilo é uma intervenção federal. O que nós queremos não tem nada a ver com intervenção federal. Não tem nada a ver, né? Entendeu? Então vamos lá. A outra questão é o que é intervenção militar? Intervenção militar é quando o povo não está contente com o poder executivo, né? Então, como aconteceu em 64, né? Aquilo foi uma intervenção federal. O povo não estava contente com o poder executivo porque o João Goulart era um comunista e o povo queria tirar o comunista do poder. O povo foi para a rua pedindo intervenção militar, pedindo para acabar com o comunismo. E os militares interviram e tomaram o poder do executivo. Depois foram se passando os anos e viu que não tinha governabilidade e aí foram acontecendo os atos institucionais, né? Até chegar no ato institucional número 5, onde ele onde tirou todos os poderes da Suprema Corte, né? Destituiu todos os ministros, tirou todos os deputados que eram de esquerda, comunistas, entendeu? Então foram feitos alguns atos institucionais até chegar, e teve mais atos para frente depois do AI-5, mas não vem ao caso eu explicar isso aí aqui agora, né? Só para ilustrar que intervenção militar é o que aconteceu em 64, que também não é isso que nós queremos agora. E por quê? Porque o presidente Bolsonaro foi eleito democraticamente pela maioria absoluta do povo. Se não tivesse fraude, teriam sido 80 milhões de votos para o presidente Bolsonaro, eu não tenho dúvida. E se fosse ter eleições democráticas com voto auditável agora, eu tenho certeza que o presidente ganharia com 90% dos votos. Eu não tenho dúvida disso, entendeu? Essa é a minha análise como cientista político. Mas não é isso que vai acontecer, porque o Senado e o Congresso já reprovaram o voto auditável, né? Eles já cuspiram na cara do povo. Então é isso que vocês têm que entender. Então, voltando ao raciocínio, como o presidente Bolsonaro foi eleito pela maioria absoluta do povo, democraticamente, ele representa o povo, né? O povo ama o presidente Bolsonaro e o povo está na rua pelo presidente Bolsonaro. Então o que vocês querem, na verdade, é que o presidente Bolsonaro acione as Forças Armadas, certo? Para destituir a Suprema Corte, para limpar, né, expurgar o Congresso e o Judiciário, entendeu? É isso que vocês têm que ir para a rua pedir, pessoal. Essa ilusão, eu estava ouvindo um áudio de um outro amigo aí para baixo, eu não sei o nome dele, eu não gravei, mas que ele falou que o problema do Brasil é a Suprema Corte, né? Isso aí é o máximo que o povo consegue entender, né? O problema do Brasil não é a Suprema Corte, o problema do Brasil é o comunismo, né? Em 85, o povo foi pra rua pedir diretas já e pediu para os comunistas voltarem pro poder. Foi isso que aconteceu, né? E os comunistas dominaram o cenário político no Brasil, 100%. Nós temos hoje 100% de partidos comunistas socialistas no Brasil. Então, assim, vocês têm que entender que o Estado está aparelhado pela esquerda, né? Enquanto o povo é 99% conservador cristão,
O Estado é 99,9% comunista. É uma discrepância total. Então vocês têm que entender que 90% dos advogados e juízes e promotores desse país são comunistas. Então o problema nosso não é só a Suprema Corte. O problema nosso são todos os reitores de universidade, são todos os alunos que estão sendo formados agora. É todo o sistema judiciário do país, né? 99% dos advogados. Então vocês têm que entender isso. Nós estamos dominados, a classe que controla o povo é dominado pelo comunismo. Então a gente tem que entender isso de fato. Se o problema fosse só a Suprema Corte, estava fácil. Mas o problema só não é esse. Então por isso que eu estou indicando para todo mundo, ensinando as pessoas que quando você for para Paulista no dia 7, não peça artigo nenhum. Nem 142, nem 136, que é estado de sítio, não pede nada disso. Deixa que isso é um problema do presidente Bolsonaro. Vá para a rua em apoio ao presidente Bolsonaro, dando autorização para ele acionar as Forças Armadas. Mas não é levantando placa de eu autorizo não, que isso é a pior imbecilidade que já fizeram. E eu expliquei isso no dia que inventaram isso, eu ensinei para todo mundo que isso aí era idiotice. Porque autorismo não autoriza ninguém. Se seu filho quer uma bicicleta e ele ficar o ano inteiro falando para você que ele te autoriza, você vai comprar a bicicleta para ele no Natal, se ele não falar que ele quer uma bicicleta? Você não vai comprar, né? Ele tem que falar o que ele quer, e o povo brasileiro tem que falar o que quer. E o que o povo brasileiro quer? O povo brasileiro quer que o presidente Bolsonaro acione as Forças Armadas para criminalizar o comunismo no Brasil. Então é simples de entender, a coisa é muito mais simples do que vocês pensam, só que o máximo que o povo consegue entender é o problema da corrupção, é problema que o STF, não tem nada disso, gente. Quem domina o Brasil é o comunismo, vocês têm que entender isso aí. O dia que vocês entenderem esse problema e ir para a rua pedir isso, pedir para criminalizar o comunismo, pedir para escrever uma nova constituição anticomunista, a gente resolve o problema do Brasil do dia para a noite, vamos dizer assim, né? Em uma semana está resolvido o problema do Brasil. Mas enquanto a gente ficar, né, com esse pensamento infantil, que o único problema nosso é só os 9 ministros, que o problema nosso é... Não, gente, pelo amor de Deus, enquanto a gente continuar com isso, a gente não vai resolver. Que nem eu vi um pessoal falando que, não, eu só vou pra Paulista pedir voto auditável. Tá bom, você vai pra Paulista pedir voto auditável. E como que o presidente vai fazer o voto auditável? Criatura, como? Eu queria que me explicasse, como? Como que o presidente vai destituir o Supremo Tribunal Federal, igual o povo quer? Como? Aí o povo fala que não quer, não, eu não vou pedir intervenção militar com o Bolsonaro no poder porque isso aí não existe. Tá bom, se isso aí não existe, então como que ele vai fazer? Como que vocês exigem uma coisa do presidente sem que ele possa usar a arma? Não tem como. Não tem como, gente. Pelo amor de Deus, vamos tentar entender isso aí logo, de fato, sabe, de uma vez por todas, porque senão vocês vão queimar a única chance que vocês têm, que nós tivemos, de salvar o Brasil, que é com o presidente Bolsonaro. Se nós não dermos legitimidade para ele acionar as Forças Armadas, certo? E fazer o que ele acha que deve ser feito para criminalizar o comunismo no Brasil, ele vai cair e vai ser preso depois, quando os comunistas dominarem de novo. Igual aconteceu na Bolívia, com a ex-presidente lá, que era uma presidente conservadora, vamos dizer assim, está presa. Entendeu? Então vocês têm que entender as coisas, têm que entender um pouco mais além do que vocês entendem, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido aí. Então, dia 7 de setembro, vão para as ruas pedir para o presidente Bolsonaro acionar as Forças Armadas, criminalizar o comunismo e escrever uma nova Constituição anticomunista. Pronto, isso aí resolve o problema do Brasil. É só isso que pode resolver o problema do Brasil. Nada além disso vai resolver o problema. Se vocês ficarem falando para o presidente que ele tem que acionar o artigo, acionar uma coisa, acionar outra, vocês estão tirando o poder do presidente. Vão para as ruas e simplesmente legitimem o presidente a fazer o que ele acha melhor, que é acionar as Forças Armadas e resolver o problema do Brasil. Beleza, pessoal? Se tiver alguma dúvida aqui no grupo, eu não consigo acompanhar o grupo. Vim aqui porque o Nascimento pediu, eu não consigo ficar acompanhando direto o grupo. Se tiver alguma dúvida, pode vir no meu particular perguntar, ou então marca @ e o meu nome Kleber aí, que eu vejo a notificação no grupo e eu entro para ver o que é e respondo quem for necessário, beleza? Obrigado, fiquem com Deus, bom dia aí.